Queridos, eu quero meditar na palavra de Deus com você nesse momento. E algo que eu trago no meu coração, que para mim faz muito sentido. E eu tenho assim um desejo de aproveitar este momento para dar uma palavra de honra e de gratidão a Deus também. A cada irmão, a cada irmã que durante esses últimos dias aí me amou de uma maneira muito especial, né? Não sei se todos souberam, né? Mas eu estava meio com a viola em caco esses dias aí para trás, viu, meus irmãos? Peguei uma gripe que eu nunca tinha pego na vida, nunca tive gripe de 5 dias, né? Que emendou numa bronquite também. Quando eu achava que ia ficar bom, voltei. Aí o negócio ficou louco mesmo, enfim. E mensagens, irmãos que ligaram, irmãos que se ofereceram, pastor, se estiver precisando de alguma coisa, alguma correria, enfim, só dá um alô e tal. E eu precisava dizer isso diante dos irmãos aqui, como foi precioso. Alguns irmãos que às vezes não fizeram, é até ruim falar isso, nada demais, vamos dizer assim, entre aspas, no sentido de fazer alguma coisa, por exemplo, de ir lá em casa, sei lá, mas mandar uma mensagem, talvez, dizendo, pastor, estou orando pela sua saúde, seja curado em nome de Jesus. Meus irmãos, aquilo me levantou muitas vezes nesses dias aí. Quase, sei lá, somar tudo, deu uns 9 dias, eu acho, né, que eu não estava bem, né? E como eu pude provar nestes dias da bondade de Deus, sabe? Às vezes, recebendo algumas mensagens simples como essas, eu saber assim, Deus está cuidando de mim. Por que eu sei? Porque Ele está tocando no coração de pessoas que para estarem orando por mim, para estar vigiando em oração pela minha vida, colocando minha vida, clamando para que o Senhor derrame cura, restauração sobre o meu corpo. Porque eu sei, porque tem gente demonstrando que está preocupado, que se importa, que está perguntando, foi fazer o exame, o que deu, está tomando o quê? Enfim, eu pedi para Deus me curar sem precisar tomar remédio. Eu pedi, falei, Senhor, eu creio no teu poder, eu quero não precisar ter que tomar remédio. Fiz essa oração, pedi a Deus, não fui atendido, falou, vai tomar remédio. Amém. Amém, seja de que forma for, mas eu sei que Ele me cura, né? E com alegria poder estar aqui, né? Às vezes isso é meio papo de tiozão, eu sei disso, né? Mas vai passando os anos, meus irmãos, a gente vai dando um valor para a saúde, que é uma coisa de perceber como é bom a gente poder ter saúde para com liberdade, a gente poder viver uma vida digna, lícita, fazer a vontade de Deus, enfim. Louvado seja o nome de Jesus pelas vidas de vocês. Vocês me abençoaram. Vocês foram anjos de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que eu estou em pé aqui agora por causa também do amor e das orações de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ler com você Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versos 15 e 16. E eu gostaria de trazer alguns fundamentos espirituais em torno deste fato, meus irmãos. O que aconteceu comigo, eu estou dando esse testemunho, mas eu sei que não foi só comigo. Eu não fui o único que que estava bem ruim esses dias, muito pelo contrário. A reunião, o culto de oração na segunda-feira, toda semana ultimamente tem tido uma lista de intercessão por pessoas enfermas, doentes, enfim. E o que eu gostaria, queridos, neste momento, é de convidar você a meditar na palavra de Deus um pouco comigo sobre qual que é a intenção que Deus tem por trás de circunstâncias como essa que acontecem no nosso meio. Como é que Deus enxerga isso e o que Ele quer ver acontecer no meio dessas situações? Entende? É por causa disso que o tema dessa mensagem nessa noite é pecado, doença e oração. Pecado, doença e oração. Vamos ler? Você pode acompanhar aqui a palavra de Deus que diz assim:
E a oração da fé, diga comigo, oração da fé. Esta expressão, ela é de grande importância nessa palavra, tá? Guarde essa expressão. Olha só até como é que ela é colocada. A oração da fé. Não é oração forte, como às vezes a gente fala, né? Vamos fazer uma oração forte, né? Ela não é oração com fé, né? Que é uma expressão que a gente conhece muito também, né? Tem que ter fé na hora. Não, é a oração da fé. A fé que move a orar. Aí o texto continua dizendo: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu não sei se você percebeu nesses dois versos que eles fazem uma relação entre pecado e doença. Você percebeu isso à medida que nós estávamos lendo? Foi falando de doença, de orar por quem está doente, mas depois foi falar de quem estava com pecado, e depois voltou para falar quem estava doente de novo. Enfim, é verdade isso. Essa percepção, se você teve ela é real. Esses versos, e eu já quero aqui já começar dando uma patada assim, no teu entendimento sobre as coisas espirituais. Esses versos, eles estão nos instruindo que existe uma relação entre fraqueza física, natural, e fraqueza espiritual. Nós precisamos aprender, queridos, a observar isso. Às vezes a gente tem na teologia, a palavra que é utilizada para isso, essa mania de separar certas coisas, de dicotomia. Dicotomia é a prática de separar, de desmembrar coisas. Não, o que é natural, não tem nada a ver com espiritual. O que é espiritual. Mas esses versos, se você entendeu a leitura deles junto comigo, eles estão mostrando para nós que as coisas espirituais, elas não afetam somente o mundo espiritual ou a nossa vida espiritual. Assim como as coisas físicas, as coisas naturais, são naturais, ok? Mas elas não têm efeito apenas no mundo natural, mas também no lado espiritual. De onde veio isso, meus irmãos? A Bíblia explica para nós. Gênesis capítulo 3, Jardim do Éden, estava lá Adão e Eva, vivendo, governando sobre o Jardim do Éden, tinham toda a liberdade para dominar, para desfrutar muito de tudo aquilo que Deus tinha criado, e que a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom, era perfeito, era harmônico, era equilibrado. As plantas no Jardim do Éden não tinham praga, os animais no Jardim do Éden não tinham carrapato, não se conhecia doença, não havia esse tipo de deformidades no Jardim do Éden, porque a palavra de Deus diz que era tudo bom. Aí há um momento em que o pecado entra no Jardim do Éden. Entra como? Através de Adão e Eva. De que forma? Quando Adão e Eva pararam de pensar em Deus, pararam de escutar Deus e começaram a pensar neles mesmos, viram que aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal poderia torná-los semelhantes a Deus, com grande conhecimento sobre os mistérios do bem e do mal. Então eles desejaram, para não precisar do conhecimento de Deus, eles desejaram aquilo para eles. E naquele momento foi quando eles se corromperam. Aí no momento daquela desobediência, que claramente foi espiritual, né? Foi uma desobediência sobre uma direção do próprio Deus, aí começam a vir as consequências não somente espirituais. A consequência espiritual foi a primeira.
Deus disse, no momento em que vocês comerem do fruto que eu disse para não comer, vocês certamente morrerão. Eles não fecharam o paletó de madeira quando eles comeram do fruto. Eles não caíram duros, mortos, mas espiritualmente eles amorteceram. Eles acabaram de morrer. De que forma? Eles desconectaram-se da comunhão com Deus, da fonte da vida. Portanto, eles estavam vivos no corpo, mas eles estavam espiritualmente mortos naquele momento. E aí, queridos, a gente começa a perceber, desde Gênesis capítulo 3, que é desencadeado um efeito de consequências umas sobre as outras, umas depois das outras, a partir do momento em que o pecado entra na vida do ser humano, que o pecado entra na natureza, aquilo que era bom, aquilo que era perfeito, aquilo que era harmônico, começa a se degenerar cada vez mais. Aí males que a gente hoje conhece, que são comuns, doença, maldade, morte, fraqueza, etc., elas passaram a se tornar coisas comuns na vida do ser humano. Todas elas vieram a reboque. Não, mas Adão e Eva só quiseram comer o fruto. Mas eles poderiam escolher obedecer ou não obedecer. As consequências não se escolhem, só se encara. Filhos, filhas, vocês que estão debaixo da responsabilidade dos seus pais, eu quero aproveitar esse comentário e falar essa palavra a vocês. Às vezes vocês não concordam com os pais, às vezes vocês não entendem o ponto de vista dos pais, mas eu apelo a vocês, no nome santo de Jesus, respeite seus pais, obedeça seus pais. Escolher obedecer, vocês têm liberdade. Agora, escolher as consequências de não obedecer, vocês não têm liberdade, as consequências virão. Não vale a pena. Confia. Faz o esforço de confiar e obedecer. Vai ser uma semente que vai trazer frutos. Se os pais não tiverem razão, Deus vai cuidar deles, pode ficar tranquilo. Mas semeia, faça a sua parte, em nome de Jesus. Aí, queridos, quando a gente volta a observar essa realidade que veio desde lá do Jardim do Éden, a gente... Eita, ainda estamos no processo. A vitória é certa, mas ela está vindo aos poucos. Glória a Deus. E aí, queridos, desde então, nessa cadeia de degeneração de aquilo que é bom, deixar de ser tão bom assim, a gente vê as pessoas, em toda a história da humanidade, sofrendo por causa de dois tipos de brecha nas suas vidas. A brecha espiritual, do problema da relação do ser humano com Deus, o pecado, que as brechas espirituais, elas atrapalham o natural. Porque nós só conhecemos doença porque o pecado entrou no mundo. Senão nós não conheceríamos doença, morte, fraqueza, etc. As enfermidades. E a natural também traz problemas. Eu não sei se você já passou por isso. Mas não é raro, queridos, muitas vezes, eu não vou aqui generalizar e dizer que é sempre assim, eu estaria mentindo. Mas muitas vezes nós vemos enfermidades que não têm uma origem espiritual. Às vezes é porque o corpo tem algum tipo de fraqueza mesmo. Algum tipo de enfermidade ou doença que se levanta na vida de uma pessoa. E aí vão passando os dias na luta com aquela enfermidade e a pessoa vai percebendo que a vida espiritual dela está começando a ficar fraca. O relacionamento dela com Deus já não é mais a mesma coisa. Vai gerando, muitas vezes, pessoas que ficam durante um tempo muito longo enfrentando lutas na saúde. Não é raro acontecer, talvez já tenha acontecido com você, de começar a ter crise de fé. Peraí, Deus pode me curar ou não pode? Porque eu estou pedindo, Ele ainda não me curou. Começa a entrar em crise, questionar Deus. Às vezes, a sua confiança no Senhor, a percepção da presença de Deus, ela começa a enfraquecer. Ela começa a ter dúvida, será que Deus está realmente aqui comigo? Eu já não sei mais se eu creio tanto assim nas promessas de Deus. Começa a vir batalhas na mente também. De onde que vem? Muitas vezes, da fraqueza na saúde. Especialmente quando são lutas na saúde, em que são mais extensas, durante um tempo mais
prolongado. É normal, meus irmãos. Eu também já passei por isso. Talvez se você não passou, talvez você já tenha visto alguém que estava numa luta na saúde e perceber que a fé começou a enfraquecer, que a comunhão com Deus já não estava mais a mesma coisa, já não tinha mais aquela percepção da presença de Deus na sua vida, como já teve em outros momentos. E deixa eu falar uma coisa muito importante. Satanás sabe disso. Satanás sabe disso, tá? Mais para frente eu vou voltar a tocar nisso. É muito importante, então, queridos, nós entendermos o seguinte: a nossa cura completa. Se a enfermidade, se a doença, se a fraqueza completa veio por causa do pecado, aonde é então que está a nossa cura completa? A nossa cura completa está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu pedir um favor, os irmãos do som, levanta meu microfone, aumenta meu microfone, por favor. Estou começando a lutar aqui, minha voz está fraca. A cura completa, benção, obrigado. A cura completa está no nome de Jesus Cristo. Nós conhecemos algumas doenças que elas causam medo. Câncer, AIDS, assusta. E outras doenças que fazem com que o ser humano se sinta fraco e pequeno diante delas. Mas a palavra de Deus nos diz que o nome de Jesus, ele está acima, ele é maior, ele é mais forte do que o nome de qualquer tipo de doença ou pecado que possa se manifestar na terra. Palavra de Deus, meus queridos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 56, um pedacinho do versículo 4, ele começa dizendo, o versículo 4 começa dizendo assim: certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Queridos, preste atenção junto comigo. Quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, o que ele fez de maneira clara, concreta, objetiva? Acabamos de testemunhar e de afirmar isso aqui, através do pão e do vinho. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu, portanto, fisicamente, por algo que ele enfrentou, um problema espiritual. Algo que tinha origem espiritual. Agora, observe junto comigo. O sacrifício físico de Cristo, ele foi chicoteado. Ele carregou uma cruz pesadíssima sobre os seus ombros. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Atravessaram as mãos e os pés dele com cravos. Enfiaram uma lança no meio da costela dele. Deram socos nele. Ele foi agredido de diversas formas. Ele experimentou um terrível sofrimento físico, um sacrifício físico até vir à morte. Mas o sacrifício físico de Cristo, ele não foi o mais importante para nos salvar. Nós não somos salvos, queridos, porque doeu em Jesus. Nós não somos salvos porque aquela cruz, aquela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça dele, parecia que estava entrando no cérebro dele, com aqueles espinhos gigantescos. Nós não somos salvos porque ele levou socos e chicotadas. Porque doeu demais. Porque se fosse por causa disso, qualquer pessoa poderia salvar a si própria sem precisar de Jesus Cristo. Mas a questão, queridos, que Jesus estava enfrentando ali, o mais importante do que Jesus estava fazendo ali, foi o fato de que, no momento em que ele estava passando por aquele sofrimento físico,
ele no mundo espiritual, no mundo invisível, estava resolvendo o principal problema, que era espiritual. Ele estava levando sobre si, ele estava absorvendo sobre si toda a acusação que era sobre nós, toda a maldição que era sobre nós, toda a condenação que era contra nós. Ele estava absorvendo, ele estava levando sobre si. Foi por isso que, como a Bíblia diz, Jesus, antes de ser preso e levado para a cruz, ele estava lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, orando ao Pai. E quando ele estava ali naquele momento, a palavra de Deus conta que Jesus, ele suava gotas de suor misturado com sangue. Tamanho nível de tensão, de estresse que Jesus, de tormento que Jesus estava passando, porque ele estava absorvendo sobre si o pecado, a iniquidade de toda a humanidade. Então, queridos, o sofrimento físico de Cristo, ele foi resultado de outro sofrimento, que foi o sofrimento espiritual. Ele estava suando gotas de sangue, não é porque ele estava passando mal, porque ele estava tendo uma crise gástrica, porque ele estava tendo um problema de vasinhos estourarem no nariz ou qualquer coisa assim. É porque ele estava absorvendo, ele estava passando por uma crise espiritual naquele momento. Glória a Deus por isso. Toda glória seja dada a Jesus Cristo. Todo louvor seja dado a Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Ah, Jesus, eu te amo, Jesus, com todo o meu coração. E depois de Ele ter feito isso, queridos, desde essa ocasião, quando Jesus morreu na cruz e depois venceu a morte ressuscitando, Jesus, a palavra de Deus conta, ele não anda mais pela terra em um corpo físico. Mas ele anda pela terra, ele continua na terra, mas ele anda pela terra por meio de um novo corpo. É um corpo diferente, queridos, porque esse corpo, ele é físico e ele é espiritual ao mesmo tempo. Que corpo é esse? A igreja. A sua igreja. Queridos, essa é uma chave que precisa virar na cabeça de cada um de nós. O entendimento sobre o que significa ser corpo de Cristo. Entender que a igreja é o corpo de Cristo. Ser igreja é ser o corpo vivo de Cristo na terra. Corpo que tem propriedades naturais, físicas. Eu estou aqui na tua frente e você não está vendo uma miragem. Eu sou real. É um corpo que é natural, mas também é um corpo que é espiritual. Uma forma de eu explicar isso, ilustrar isso, como isso funciona, é o próprio mecanismo do sistema imunológico no nosso corpo. Nosso corpo ele tem basicamente duas partes do sistema imunológico. Tem aquela parte que é natural, que é simples na defesa do nosso corpo, que é, por exemplo, a nossa pele, que nos protege dos ataques básicos assim do ambiente, as mucosas do nosso corpo, os pelos do nosso corpo, tudo isso faz parte da defesa natural basiquinha do nosso corpo. Mas também o nosso corpo tem um sistema imunológico que é toda uma rede dentro do organismo de cada um de nós, que envolve uma conexão entre o sistema nervoso com cada órgão do corpo e a corrente sanguínea. E eles se comunicam uns com os outros para trabalhar, para proteger a nossa saúde. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma infecção no rim ou na bexiga, uma pessoa tem uma infecção no rim, na bexiga, pelo sistema nervoso, o cérebro vai receber uma informação, tem um problema na bexiga. E aí, então, começam a haver reações. E a primeira reação é o cérebro mandar um comando para as células que estão dentro do sangue e fora do sangue,
para criar defesas contra aquela infecção na bexiga. Então, um membro do corpo, que é a bexiga, ele faz com que todo o organismo, da cabeça até os pés, trabalhe para lutar contra a infecção que está naquele membro que é a bexiga. E se o sistema imunológico está forte, ele está desenvolvido, o próprio sistema imunológico vai conseguir combater aquela infecção. Talvez a pessoa vai sentir um mal-estar por causa do dia em que a infecção despontou e tal, mas o corpo já reagiu. Mas, às vezes, o nosso sistema imunológico não está preparado para aquele tipo de infecção. Aí há tratamentos adequados que vão fazer com que essa comunicação entre o órgão do corpo, o sangue, a rede sanguínea, o sistema nervoso, eles desenvolvam novas células que sejam capazes de combater contra aquele agente que está fazendo mal ao corpo. É muito importante a gente entender isso, queridos. Isso é ser corpo. Um membro, ele envolve uma mobilização do organismo inteiro para lutar contra algo que está afetando ele. Por quê? Porque se aquele membro não for curado, a doença dele começa a enfermar todo o resto do corpo. Quando uma infecção não é tratada, começa a vir febre no corpo inteiro. Você não tem febre só no lugar que está infeccionado. Nunca vi isso acontecer, pelo menos, né? Uma febre só no lugar que está infeccionado. O corpo inteiro começa a ficar, e aí vem outros tipos de reações também, né? Está tudo trabalhando, o corpo inteiro sente, queridos. E é exatamente assim que é ser o corpo de Cristo. Nós temos, como a palavra de Deus diz, o cabeça do corpo, que é o próprio Senhor Jesus. Cada um de nós, os crentes em Cristo Jesus, convertidos a Cristo, batizados em Cristo Jesus, somos os membros, todos os membros, a gente compõe todos os membros deste corpo. E essa circulação que gera comunicação entre os membros é a obra e a presença do Espírito Santo de Deus. É um trabalho conjunto e que deve ser equilibrado e harmônico. Jesus Cristo, o Espírito Santo e cada membro do corpo de Cristo junto. O Espírito Santo não trabalha com os membros isoladamente. Ele trabalha com o corpo de Cristo. De uma maneira só, de uma maneira completa, geral. Na nossa vivência como igreja, queridos, ser corpo de Cristo, a gente, então, nessa comunicação entre Cristo, o cabeça, nós, os membros, o Espírito Santo que nos comunica com Cristo e uns com os outros, aí a gente vai começar a perceber, quando nós entendemos isso, os sinais de quando o corpo está com problemas. Ou pessoas que talvez acham que são do corpo, mas ainda não vivem como se fossem um corpo. Indícios de uma pessoa que ainda não entendeu o que é ser corpo, ou que ainda não faz parte de fato da vivência do corpo. Eu posso dizer para você, por exemplo, quando uma pessoa não sente mais vontade de orar. Ela é capaz de ficar dias sem buscar a presença de Deus, sem conversar com Deus, sem procurar ter intimidade com Deus, e ela já está num ponto que o coração dela está duro, ela não sente mais falta disso. Isso é um indício de uma pessoa que ela provavelmente perdeu a noção, ou talvez nem teve ainda, está no caminho, mas ainda não teve uma noção real do que é ser corpo de Cristo. Sabe um outro indício de quando pode estar havendo um problema? É a pessoa que ela se sente melhor, mais à vontade, ao estar sozinha, isolada dos irmãos, do que estar caminhando junto com os irmãos. Esse negócio de ir para o culto, eu posso adorar a Deus sozinho em casa. Para que tem esse negócio de célula? Aí estamos lá na célula, aí as pessoas perguntam se eu estou bem ou se eu estou mal, fica querendo saber da minha vida. Eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Cada um cuida da sua, ninguém cria problema para ninguém, e todo mundo vai vivendo bem assim. Queridos, não é só uma opção de estilo de vida. É ser ou não ser de Cristo.
Como é possível alguém dizer que é de Cristo, mas rejeita, repudia o corpo do próprio Cristo? Como é possível isso acontecer? E eu vou dizer para você, não é possível. Não é possível. Ou essa pessoa ainda não experimentou de fato o que é ser corpo, ou ela ainda não entendeu o que está acontecendo com ela em relação ao corpo. Sabe um outro indício também de que quando pode haver problema? A pessoa que está vivendo no pecado, sabe que está vivendo no pecado, tem consciência disso e não quer sair dessa vida. Ela quer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito como ela já estava fazendo antes. Mas você sabe que isso é pecado? Eu sei. Você sabe que você está fazendo um mal para você? Eu sei. Você sabe que você está fazendo um mal talvez para a tua família, para outras pessoas? Eu sei. E aí, você não vai fazer nada? Não. Deixa do jeito que está. Eu quero continuar vivendo assim. Porque, queridos, esse tipo de comportamento não é apenas o comportamento de uma pessoa que está escolhendo o caminho que ela quer viver. Ela está denunciando, através desse tipo de atitude, que o Espírito Santo não tem voz dentro do coração dela. Porque o Espírito que é santo, ele nunca vai aceitar viver, habitar naturalmente, normalmente, dentro de um coração, de uma vida que se emporcalha deliberadamente, intencionalmente, de caso pensado, com o pecado. O Espírito é santo. Imagine alguém que é santo ficar bem à vontade numa vida, num coração cheio de lixo, cheio de porcaria, de vício, de escravidão, etc. É indício de que tem alguma coisa errada. Um outro exemplo também, aí eu trago para dentro do contexto do que o texto está dizendo nesses 2 versos, é a pessoa que vê doenças ou qualquer outra circunstância que acontece de maneira natural na nossa vida, apenas como coisa natural, que não tem nada a ver com o espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia está cheia de testemunhos e de verdades que nos dizem que problemas espirituais, um dos efeitos de problemas espirituais nas vidas de pessoas é a manifestação de doenças. 1 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus vai dizer que quando a igreja não entende o que é viver na comunhão, na unidade do corpo, o que não entende o que é ser corpo uns com os outros em Cristo Jesus, sabe qual é um dos problemas que começa a pipocar dentro da igreja? Fraqueza, gente com fraqueza, com imunidade baixa, doença e, inclusive, pessoas que morrem antes da hora que Deus queria que elas morressem. Pastor, então se morre na véspera? Morre. Morrem. É possível morrer na véspera. Às vezes a gente fala, né? Ditado, como diz, né? Está na Bíblia não, hein? Se você alguma vez falou, como diz a palavra de Deus, ninguém morre na véspera. Esse texto é teu, irmão. É teu. Mas a palavra de Deus mostra para nós claramente que o Senhor tem os dias da nossa vida contados no seu livro. Desde que. Ele mostra isso no Salmo 139, ele mostra isso na carta de Tiago também, em outros textos bíblicos, Jesus fala isso também. Desde que a nossa busca seja viver à vontade dele. E se nós vivermos fora da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a talvez até encurtarmos o tempo do plano de Deus para as nossas vidas. Mas a pessoa, quando ela fala, não precisa orar por doença, por doença não, né? Por cura, né? Porque isso é natural, tem que deixar os médicos cuidarem das coisas e tal. Quantas vezes Jesus expulsou demônios de pessoas e quando o demônio saiu, a doença que a pessoa estava foi embora junto.
Há doenças que às vezes são colocadas por demônios. Aí vai lá, toma remédio, vai no médico, trata com um, pede segunda opinião, pede terceira opinião, faz exame disso, faz exame daquilo. Já foi em tudo quanto é tipo de tratamento e não resolve. Aí vai lá, liberta a pessoa da opressão do maligno, a doença vai embora junto. Por qualquer razão. Às vezes é por causa de pecado da pessoa, às vezes é por causa de algum tipo de pacto ou de aliança, às vezes é por causa que ela foi consagrada em alguma situação, que ela sabe ou não sabe. N circunstâncias podem ser razão para isso. Até também na vida de um cristão, quando Satanás às vezes se levanta para oprimir os filhos e as filhas de Deus, como quando a palavra de Deus diz, procurando tragar os filhos e as filhas de Deus, gerando opressões. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso em algum momento na sua vida. Eu já passei por isso algumas vezes. Por exemplo, estar deitado no leito, tentando dormir e não conseguir dormir por sentir um peso sobre o meu corpo. Sentir fisicamente. Crente, eu não estava em pecado, meu irmão, nada. Mas era um ataque do maligno tentando me oprimir, para enfraquecer a minha fé, para me fazer duvidar da fidelidade de Deus sobre a minha vida. Ele faz essas coisas na intenção de nos enfraquecer. E nós precisamos abrir os olhos para isso, queridos. Precisamos abrir os olhos para isso. Ativamente ou passivamente, diretamente ou indiretamente, pode ter relação. As coisas naturais, as coisas físicas com as coisas espirituais. Entenda, muito importante. Eu não estou criando aqui nenhuma regra. Se acontece isso, se você está com gripe, é porque o demônio não sei o quê. Se você está com a unha encravada, é porque você cometeu o pecado tal. Não, para com isso. Isso é uma infantilidade. Né? Nós temos que ser maduros para entender que é possível. A Bíblia não cria regrinhas, receitinhas sobre isso. E aí, como é que eu vou saber? A gente tem que discernir. Tem que jejuar, tem que orar, buscar a direção do Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, e Deus vai revelar o que é que está por trás da situação. Mas, queridos, por que eu estou falando essas coisas aqui? Para a gente entender que Deus espera de cada um de nós uma reação. Ele espera de cada um de nós uma resposta prática diante dessa situação. Oh, que pena, né? Fulano de tal está na batalha, está fraco, que dó. Vamos esperar por um amanhã melhor. Não! Pelo amor de Deus, não! O nosso dever, queridos, é cuidarmos uns dos outros, como o corpo cuida de si próprio. O nosso dever é de nós vigiarmos uns pelos outros, porque o problema de um membro é o problema de todo o corpo. E o texto está dizendo, em primeiro lugar, com muita oração. O Espírito Santo deu uma direção para fazer alguma outra coisa, amém. Mas tem uma coisa que qualquer crente, em qualquer circunstância, pode fazer, que é orar pelo outro. Foi por isso que intencionalmente eu dei aquele testemunho do que aconteceu comigo nesses dias. Foi por isso que eu tenho consciência clara, tranquila, de que um dos motivos de eu estar forte, de pé, aqui diante dos irmãos com muita alegria hoje, mais uma vez, foi porque eu obedeci à direção dos médicos, sim, mas antes disso, eu fui alvo das orações de irmãos que me amam, que se importavam comigo e que entraram na brecha, e que levantaram um clamor aos céus pela minha vida, e o Senhor me visitou, e me abençoou. Eu senti isso em alguns momentos, meus irmãos. Eu me sentia, mas não tinha ninguém, pastor, lá perto, mas eu sentia, é pelo Espírito, meu irmão. A gente não precisa ser tocado fisicamente. O Espírito de Deus que habita em mim, ele confirma as coisas de Deus no meu e no teu coração também. E aí nós vamos cuidando uns dos outros. É por isso que eu chamei a sua atenção para aquela primeira expressão lá no texto quando fala, e a oração da fé. A oração da fé.
Por que é a oração da fé, pastor? É porque tem diferença de oração com fé e a oração da fé. Vou explicar para você a diferença. Sabe qual que é a oração com fé? É a seguinte oração. Quem aqui crê que Deus tem poder para curar doentes? Levanta a mão, por favor. Fisicamente, levante sua mão. Amém. Eu acredito todos aqui, ou praticamente todos. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Quem aqui tem fé para nessa noite levantar onde você está, colocar a mão sobre a cabeça de alguém que está resfriado aí e orar ordenando, seja curado agora em nome de Jesus? Você não precisa levantar a mão. E porque eu não preciso que você levante a mão, eu preciso que você responda isso para você. Porque ter fé que Deus cura, meu irmão, todo mundo tem fé. Ter fé que Jesus tem poder para salvar, você crê que Deus pode salvar? Creio. Então vai lá. E ordena. Libera uma palavra. Em nome de Jesus. E o que o texto diz não é a oração feita com fé, a oração da fé. Eu creio e por isso oro. A pessoa que crê por isso ora, ela ora diferente de quem ora, eu creio que Deus pode fazer. Qual que é a oração do com fé? A oração do com fé é aquela oração, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Aí Deus está lá no céu falando, muito obrigado por você ter me lembrado disso. Tá? Eu tinha esquecido que eu posso todas as coisas, obrigado por você estar me avisando. Tá? Valeu mesmo. Deus não precisa da nossa ajuda, queridos. Ele sabe que Ele pode curar. O que Deus quer saber, você crê de verdade que uma cura pode acontecer na tua frente, diante dos teus olhos, fruto da palavra de fé que sair da tua boca, é isso que Ele quer ver. É isso que Ele quer ver. Você tem fé para levantar na frente dos teus colegas de trabalho e do lado de um colega que teve um acidente ali, que sei lá, uma chave de fenda que entrou no dedo do outro lá. Vamos orar em nome de Jesus, repreender aqui qualquer tétano, qualquer coisa, vai tratar, vai ficar bem em nome de Jesus e botar a mão lá. Mas vai que Deus não faz nada, e aí como é que vai ficar? Melhor deixe. Se Deus quiser fazer, eu creio. Se Ele tiver num dia bom, deixa que Ele faz. Se Ele não tiver num dia bom, deixa para a próxima. Esperar um amanhã melhor. Isso não é ser crente, queridos. Crente desse jeito até o diabo é. Desculpa te falar isso. Não sou eu que estou falando, na verdade, é a Bíblia que disse. Você diz que crê em Deus, a palavra de Deus diz, até o diabo crê em Deus e treme diante dele. Grandes coisas crer em Deus. Mas o que o Senhor espera de mim e de você é a oração da fé. Senhor, eu creio e quero ver. Como o Senhor vai fazer, eu não sei, Pai, mas eu vou liberar uma palavra aqui. Eu quero ver o Teu poder, Senhor, na vida dessa pessoa. Eu vou pedir agora para o Senhor, Pai, limpa essa pessoa agora. E se Deus não fizer, eu vou orar de novo. E se Deus depois não fizer na segunda, eu vou orar de novo. Enquanto o Espírito Santo estiver incomodando meu coração, eu vou orando. Elias não orou 7 vezes para vir a chuva? E nos versículos seguintes, depois do 15 e do 16, fala isso. Às vezes não vai ser na primeira oração, meu irmão. Às vezes não vai ser na primeira oração. Às vezes Deus vai curar, mas Ele vai colocar no teu coração a paz. Olha, ore, mas eu não vou curar por milagre agora, eu vou curar de outra forma. 2 domingos atrás eu estava aqui na frente, vim com uma enxaqueca, minha cabeça estava parecendo uma sirene de ambulância. Fui curado por uma pessoa que colocou a mão sobre mim aqui. Sumiu na hora. Poder de Deus. Mas e com a gripe de 5 dias? Não foi. Ele fez de outra forma. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de cura já foi dada. Como vai acontecer não me interessa. Não é problema meu. Quanto tempo Deus vai querer fazer não me interessa. Não é problema meu. Mas eu creio e por isso digo. Oração da fé. Ela curará. Simplesmente ore, meu irmão.
Simplesmente creia e abra a tua boca como uma fonte. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Mateus capítulo 10, quando ele liberou os discípulos, vão de 2 em 2. Pelo caminho, por onde vocês forem, preguem que está próximo o reino de Deus. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Ele não falou assim, orem para que, se Deus quiser, Ele cure os enfermos. Ele nem falou para orar, ele falou, curem os enfermos. Uau, como assim eu curar? Não, é Deus que cura. Obrigado por você me lembrar de novo. É claro que é Deus que cura, meu irmão. Passa essa fase, já estamos na outra já. É claro que é Jesus que salva. Apesar que de vez em quando a gente fala, poxa, que bênção, o irmãozinho salvou o outro. A gente sabe que não foi ele que salvou, mas ele foi o canal da salvação, foi através dele. É isso que nós falamos. Sabendo que as trevas, como eu já temos falado aqui, elas podem tentar enfraquecer, elas podem tentar se aproveitar das fraquezas das pessoas para gerar batalha, para enfraquecer a fé, para minar o ânimo, para fazer a pessoa duvidar que Deus se importa, para fazer a pessoa ter dúvida se Deus realmente está presente, se Deus a ama de verdade, que Deus a ama de verdade. Queridos, você tem noção disso? Que talvez nesse exato momento, você está aqui comigo, adorando a Jesus Cristo, a presença de Deus é real aqui nesse lugar, eu posso sentir isso, e tem um irmão, tem uma irmã que está passando por batalhas nesse momento, e é corpo em Cristo junto comigo e com você. E o que ele precisa é que o corpo trabalhe o sistema imunológico dele mesmo. Que o órgão comunique com o cabeça, olha, está acontecendo um problema aqui. Age aqui nesse membro, nesse órgão. A gente precisa entender, queridos, que é dever de todo cristão, pelo menos orar. Começa orando para que as pessoas sejam restauradas. Começar orando para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas. Eu estava falando, por exemplo, sobre remédio, sobre tratamento. Estou tomando remédio. 2 bombinhas, um xarope e um antibiótico. Mas vou falar para os irmãos, eu tenho meu ritualzinho para tomar remédio. Tá? O remédio não entra na boca sem a oração primeiro. Senhor, eu estou tomando esse remédio, mas a minha cura é o Senhor. Abençoa esse negócio aqui em nome de Jesus. Manda para dentro. A oração entra primeiro. E depois o remédio vai. Né? Porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Eu estava falando, por exemplo, sobre os nossos cultos de oração. E da segunda-feira, né? Que quero abrir um parêntese aqui, te encorajar, meu irmão. Já falei sobre isso. Toda segunda-feira, nosso culto de oração aqui, levantamos um clamor aos céus aqui, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelos enfermos e doentes também, pelos que estão passando por lutas. E acho muito bom quando o pastor Gentil nos conduz nesse sentido, nos cultos de oração, aqueles últimos momentos de oração, em que deixa os irmãos, quem está na batalha aí, levanta aí, nós vamos botar a mão na tua cabeça agora, aqui nós vamos levantar um clamor, o Senhor vai dar vitória. Isso é ser corpo. Mas eu não posso estar toda segunda-feira, meu irmão, não tem problema não, você não vai perder a salvação, porque numa segunda você pode, na outra você não pode. Venha a cada 2 semanas então, intercala. Eu não posso, a cada 3 semanas, amém, meu irmão, amém, venha. Faça parte, o corpo, cuidando. Mas não pode deixar. Na célula, cadeira da bênção. Está lá, o Espírito Santo está tocando no coração do líder ou do facilitador da célula. O negócio está meio pesado aqui, o povo da nossa célula está na batalha. Vamos aqui, bota a cadeira ali no meio, senta aqui. Nós vamos botar óleo na tua cabeça e nós vamos orar. O Senhor vai te curar, o Senhor vai te restaurar. Deve fazer isso. Mas toda semana, se precisar 2 vezes por semana. Se for necessário.
E quero, inclusive, recomendar uma coisa, se você nunca parou para pensar sobre isso. Meu irmão, minha irmã, você tem óleo na sua casa? Você tem óleo no teu carro, por exemplo? Óleo, aquele óleo que é dedicado para unção, né? Para oração, para ser usado em oração. Eu quero te encorajar, deixa um vidrinho de óleo dentro do teu carro, no porta-luvas do teu carro. Você não sabe quando Deus vai te colocar numa situação em que você vai precisar parar o que você está fazendo para orar por alguém. Ah, não tem aqui agora. Fica prevenido. Tenha na sua casa. Não, mas aí é tranquilo. Graças a Deus nós temos um pastor abençoado. Eu tenho um líder de célula maravilhoso. Quando eles vêm, ele já vem com óleo já. Meu irmão, às vezes não dá tempo não, hein? Às vezes não dá tempo não. A casa é tua, ora tu logo. Nós podemos chegar assim que der. Mas já vai orando já vai metendo fogo já. Por você mesmo dentro da tua casa. Pega o óleo, já sai orando, Senhor, minha família não dorme direito nesses quartos, em nome de Jesus, eu consagro esse quarto novamente ao Senhor. Todo espírito de perturbação sai dessa casa, porque a minha casa pertence ao Senhor. E vai passando, vai besuntando tudo, deixa tudo engordurado, a televisão, na sala, a mesa de jantar e tudo. E se for necessário, a lâmpada está piscando, olha na lâmpada também. E vai, meu irmão. Faça tu mesmo. Deixa Deus te usar. Consagra a tua casa ao Senhor. Ah, mas com os irmãos às vezes fica mais... Eu sei disso. Quando 2, 3 concordam aqui na terra, o Espírito Santo vem valendo. E é verdade. Mas não fica esperando não, meu irmão. Já vai começando, faz a tua parte. Busca a presença. Levanta um clamor aos céus. Esteja preparado até na rotina. Você não sabe se você vai estar na escola, por exemplo, e tem lá um colega, uma colega que está perturbado com espírito de depressão, com espírito de tristeza, está lá pensando em se matar, meu irmão. Você não sabe. Já pensou em ter um olhinho dentro da tua mochila, para você ir para a escola, para a faculdade todo dia? Ah, mas eu quase nunca uso, não tem problema, mas quando precisar está lá. E deixa Deus te usar, seja benção. Ore por cura, ore por libertação. Mas eu quero te dar um conselho aqui que não é meu, é um conselho do Senhor Jesus, tá? Quando você for orar, antes de orar, eu quero te recomendar uma coisa que é muito sábia que o Senhor Jesus fazia com frequência. A pessoa chegava para ele e falava, Senhor, eu estou precisando. Ah, é? Tá. Então diga você primeiro, o que você quer que eu faça? Não sei quantos de vocês já leram textos na Bíblia em Jesus fazendo isso. As pessoas corriam até Jesus, Jesus, socorro aqui. Ah, é? O que você quer que eu te faça? É importante entender por que Jesus fazia isso, gente. Sabe por quê? Porque ele queria ver aonde estava o coração da pessoa e se a pessoa realmente tinha fé ou se ela estava correndo atrás de Jesus só como um 0800. Um disque socorro, entende? Quantas dessas vezes Jesus vira e fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. Conforme a tua palavra seja feito. Por quê? Porque eu vejo fé nesse coração. Então eu te recomendo isso. A pessoa pediu para você orar, ok. O que você quer que Deus faça na sua vida? E deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa nunca orou na vida e ela nem vai saber que ao falar o que ela quer que Deus faça, ela já vai estar orando e nem sabe. Aí você vira para ela e fala, ó, você já acabou de orar, eu só vou fazer a segunda oração para dar o amém, para confirmar. Quando a pessoa abre a boca, ela confessa o que ela quer. Ela confessa a sua dor. Guarde isso, meu irmão. Confessar tem grande poder no mundo espiritual. Abrir a boca e pôr para fora aquilo que sente, aquilo que crê, aquilo que busca, aquilo que se espera. Tem muito poder no mundo espiritual. Declare, abra a boca, estimule as pessoas a falarem também. Queridos, a medicina e a ciência são bênção de Deus? São bênção de Deus. Sabedoria que Deus tem dado aos cientistas,
aos médicos, é de Deus. Muitas vezes são anjos que Deus usa para nos abençoar, gente. Nós não podemos demonizar. Não, eu não quero que médico toque em mim, porque Deus vai me curar pelo poder dele. Cuidado, cuidado. Deus pode usar qualquer caminho para manifestar a glória dele nas nossas vidas, né? Mas a igreja, queridos, isso é fato. A igreja tem algo que é mais poderoso. Tem algo que é mais eficaz do que os recursos da ciência. Sabe o que é? A igreja tem o nome de Jesus. Eu me lembro de Davi diante de Golias. Desde a minha infância eu lembro dessa história. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Fazer consulta, fazer exames. É bom, é importante, mas, meu irmão, quem dá a última palavra sobre a tua vida não é homem nem mulher, é a palavra que sai da boca de Deus. E se o Espírito Santo não confirmar no teu coração que a palavra que saiu da boca do médico não é palavra de Deus, continue orando, falando: Senhor, eu não tenho paz no meu coração, eu sei que o Senhor vai fazer, a medicina está me falando uma coisa, mas eu creio que o Senhor é maior e eu vou me agarrar com o Senhor. A gente, meus irmãos, sabe o que às vezes eu sinto falta no nosso meio? Mais expectativa da glória, sabe? Eu percebo que às vezes o Senhor, a presença dEle no nosso meio, a adoração, a busca pela presença dEle, o louvor, enfim. Mas sabe o que às vezes falta no nosso coração, queridos? Mais expectativa para o poder se manifestar. Gente com mais fome. Hoje vai ser maravilhoso. Os doentes vão ser curados. As pessoas oprimidas pelo inferno vão ser libertas das trevas. Hoje nós vamos ver milagre acontecer naquela célula, naquele culto. Eu tenho certeza, eu posso sentir no meu espírito que o Senhor vai fazer. Como nós vamos fazer daqui a pouco. Cadê a dona Larissa? Cadê? Já vai preparando a irmãzinha para subir aqui, daqui a alguns minutinhos. Você pode ficar em pé, por favor? Sobe já, Lari, por favor. Acho que é melhor, acho que vai ser melhor, tá bem? Por favor. Eu quero pedir para você fechar seus olhos, em nome de Jesus. Qualquer das músicas mais de fé que nós cantamos nessa noite aí, por favor, tá bem? Das que já foram ministradas, deixa vocês escolherem, tá? Meu irmão, minha irmã, o que fazer com essas coisas que o Senhor fala para mim e para você nessa noite? Você e eu precisamos fazer uma autoavaliação. Você precisa se avaliar, meu irmão. Você precisa se avaliar, minha irmã. Olhar para dentro do coração e você questionar, você criticar. Eu estou dizendo isso de uma maneira positiva, né? Criticar no sentido de avaliar o que precisa mudar. Talvez você, ao olhar para dentro do teu coração, você vai perceber que no fundo, você já não se importa mais. O irmão, a irmã está lá na batalha, no perrengue. E você, é normal, todo mundo passa por isso. Esperar em Deus que alguma coisa vai acontecer e vai melhorar daqui a pouco. E você já não se incomoda mais. Você já não sente mais como se aquilo fosse problema teu também. Meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo com o teu coração? Em nome de Jesus. Cadê aquela compaixão que Jesus um dia derramou sobre você? Nós ouvimos essa palavra aqui quando estávamos celebrando a ceia do Senhor Jesus. Quando foi dito: obrigado, Senhor, porque o Senhor teve paciência de mim em primeiro lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor me amou primeiro, Pai. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, Deus. Pessoas amadas podem amar outras pessoas. Pessoas que foram suportadas podem suportar outras pessoas.
Pessoas que foram ajudadas, pessoas que já foram socorridas, também podem fazer isso com outras pessoas. Cadê aquele amor? Cadê aquela compaixão? Eu quero encorajar você, volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Eu preciso falar ao teu coração. Será que você, na sinceridade, na honestidade do teu coração, você já não sente mais a presença de Deus na tua vida? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Seja sincero para você mesmo. Seja sincera diante de Deus, minha irmã. Quando foi a última vez que o teu coração estremeceu por sentir a presença de Deus te tocar? E talvez hoje você olhe para dentro de você e você percebe que você não sente mais falta. Para você é tudo a mesma coisa. É só rotina, é só ir de um lugar para o outro. Eu quero te chamar, eu quero falar ao teu coração nessa noite. Volta, volta. Volta a clamar. Perca o medo de gemer na presença dEle. Perca o medo de gritar pelo nome dEle. Deixe de lado a vergonha de ser chamado de crente. Deixe de lado a vergonha por ser chamado de religioso. Maior é o que está dentro de você. Eu quero te encorajar nesse momento a um tempo de confissão. Não sou eu que vou fazer isso. É individual, é pessoal. Cada um de nós precisamos olhar para dentro e chegar diante de Deus para ter uma conversa bem sincera com Ele. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, chegou o tempo de você confessar a Deus que você até hoje tem resistido de entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo. E você vive dizendo com esse papinho que você crê em Jesus, mas não deixa Ele ser Deus na tua vida. E você está percebendo que Jesus te pegou de jeito nessa noite aqui. E eu vim aqui para falar para você, para de fugir. Para de fugir. Ou você está no controle, ou Jesus está no controle. Quem é que vai ficar na tua vida? Ei! Abre a tua boca e confessa. A você que perdeu a fé, a você que hoje não crê mais que Deus é real, você que não crê mais que você é salvo, não tem mais certeza da tua salvação, confessa, confessa sem medo. Senhor, eu parei de crer, Pai. Você que se viciou, que acostumou em ter uma visão natural das coisas. Isso daqui não tem nada a ver com Deus. O dia que está mais frio e que bate um vento, vai acontecer isso. Tudo você tem uma explicação natural. Não é Deus que abençoa o seu trabalho, é você que se esforça pelo seu trabalho. Não é Deus que tem te dado saúde, é você que cuida de você mesmo, você que é privilegiado e tem uma saúde acima da média. Tudo é você. Você perdeu a noção de que a mão de Deus, a misericórdia de Deus, simplesmente a misericórdia dele permitiu você respirar nesse dia. Você não tem mais percepção de que certas brigas, certas confusões dentro de casa, no trabalho, que aquilo tem influência espiritual e você está que nem um boneco, uma boneca, um fantoche nas mãos do diabo. Não, isso daqui não tem nada a ver, só foi um dia ruim. E não percebe que está conversando com a cobra, porque os seus olhos espirituais cegaram. E se você percebe que isso está acontecendo com você, confessa, abre tua boca. Senhor, eu não consigo mais perceber o mundo espiritual, meu Pai. Limpa o meu coração, limpa os meus olhos.
Você que não se importa mais com as pessoas, não sente mais compaixão. As pessoas passando por lutas, por dor, por sofrimento, tudo você julga. Ah, mas também é um vagabundo. Ah, mas também é um desocupado. Mas também esse daí merece, porque fez isso, fez aquilo. Você não sente mais compaixão. Você não se importa mais, você não ama mais o próximo da mesma maneira como Jesus amou você. E você percebe que teu coração virou uma pedra. Teu coração virou um tijolo. Teu coração não sente mais o amor de Deus pelas pessoas se perdendo no inferno. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos cantar. E com os versos dessa canção, seja esse o nosso clamor juntos como corpo ao Pai. Oh Deus, mesmo que eu vá correndo sem direção, não importa as circunstâncias naturais, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer,